Muito boa noite, meus amados irmãos. Espero que todos vocês estejam muito bem, felizes, sadios, procurando se cuidar, procurando estar nos momentos oracionais, procurando estar sempre com Deus para que Ele proporcione o consolo para as nossas almas. Muito boa noite mesmo. Pessoal, hoje nós vamos partilhar um pouquinho da palavra que nós lemos, que é Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41, tá bom? Minha gente boa, eu vou ler novamente esse evangelho porque depende dessa leitura a nossa reflexão. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, eu quero refletir com vocês o versículo 39, lá a última frasezinha. Ainda não tendes fé? Jesus perguntou a seus discípulos, aqueles que estavam com ele há muito tempo já, né? Ainda não tendes fé? Ou seja, esses mesmos discípulos viram as maravilhas, viram as obras de Jesus, viram aquilo que ele poderia fazer, como a multiplicação do pão, como a transformação da água em vinho, enfim, ele poderia fazer muitas coisas miraculosas. Jesus. Por quê? Porque Jesus faz parte da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o enviado de Deus aqui na Terra. Esse mesmo Jesus perguntou com uma negativa. Olha só, perguntou com uma negativa. Isso aos professores de português. Ainda não tendes fé? Ele perguntou com uma negativa para os seus discípulos, que estavam atemorizados, com bastante medo. Ainda não tendes fé? Essa pergunta negativa que Jesus fez, ele já faz uma afirmação positiva, dizendo: ora, eu estou aqui com vocês, lado a lado com vocês, e vocês não estão confiando que eu posso fazer algo para ajudá-los. É isso, minha gente. Aqueles discípulos que estavam ali, frente a frente com o homem, Jesus deitado lá atrás da barca, deitadinho, bonitinho, arrumadinho, calmo, como sempre, e os discípulos atemorizados, esperando que as forças naturais venham e derrubem aquele barco e virem aquele barco. A água já estava entrando e os discípulos agoniados. Jesus, acorda aí, cara, acorda, o que é que tu podes fazer por nós? Jesus disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Em muitas situações, meus amados irmãos, ocorre isso conosco. Mas um detalhe: naquela época Jesus estava em pessoa física. Hoje, Jesus está em pessoa espiritual. É mais difícil para a gente, não é? Porque nós não vemos. Nós temos que acreditar naquele que não vemos. Esse é o desafio para nós. Nós temos que ter fé naquele que não vemos. Quantos momentos difíceis a gente está passando hoje, né? Quantas provações, quantos momentos
de confrontação com as inverdades, com as mentiras, com as doenças. Quantos momentos de confrontação com a realidade da morte, né? É preciso a gente ter fé e confiança que a calmaria vai voltar, porque Jesus está no nosso barco, Jesus está conosco. E ele pergunta novamente: por que não tendes fé? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Jesus está ao nosso lado, meus irmãos. Para nós, humildes servos do Senhor, humanos, que temos os nossos momentos de fortaleza espiritual, mas temos os nossos momentos de aridez, aquela seca terrível, onde a gente só encontra solo infértil. Nós temos que enfrentar esse desafio em nossa vida também. E nesses momentos difíceis de aridez é que nós temos que ter bastante fé e confiança no Senhor. Mas como buscar isso? Como ter fé? Como confiar se a gente não vê? Se a gente não escuta a voz? Eu quero escutar uma voz. Eu quero sentir a presença. Como é que pode? Como é que eu posso ter fé? Calma. Jesus está conosco. Jesus está lá atrás, na proa do barco. Na polpa do barco, né? Lá atrás é a polpa, na frente é a proa. Nós estamos na frente do barco. Nós somos aqueles que nós vamos ter que conduzir o barco no momento de tempestade, no momento de dor. Nós estamos na frente do barco, mas Jesus está lá atrás conosco. Um ser maravilhoso, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós aprendemos isso, nós vimos isso. Está conosco, nos conduzindo, nos orientando e dizendo assim, pessoal: porque sois tão medrosos, eu estou aqui. Ainda não tendes fé? Calma, minha gente, nos momentos difíceis. Vamos procurar, com a nossa fezinha pequenininha, transformar essa fezinha pequenininha numa fé grande. Tá bom? Essa é a minha reflexão de hoje. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Assim disse Jesus a seus discípulos. Ele está dizendo espiritualmente no nosso coração. Quando a gente não tem fé, a gente percebe, a gente sente. E nós que somos ligados a Jesus, ligados à árvore, nós procuramos de todas as formas ter a fé. É difícil, mas a gente cai e se levanta, porque Jesus está na polpa do barco, nos guiando, nos orientando. Que a palavra de Deus ilumine os nossos passos, os nossos caminhos. Paz e bem para todos vocês. Deus abençoe.